Os episódios 4 e 5 de Pretty Little Liars Original Sin já saíram e olha, teve novas vítimas de A e alguns segredos também já começaram a ser revelados, então se liga aqui nesse vídeo. Bom, galera, a gente teve algumas coisas interessantes acontecendo aqui nesses dois episódios, então vamos lá para o que aconteceu e para algumas teorias também sobre esses segredos. Galera, se você está curtindo a série e ainda não teve a chance de ler ou de conhecer a história onde Original Sin foi inspirada, eu vou deixar aqui na descrição os livros da Sarah Shepard de PLL para você conferir. Os 3 primeiros episódios foram muito bem, mas eu confesso que tem algo me incomodando, principalmente aqui no 4º e no 5º episódio, que é o fato de que parece que ninguém tá ligando muito pro que aconteceu ali com as irmãs gêmeas. A gente teve uma tragédia que aconteceu no baile da escola e se passaram só 2 semanas do acontecido, mas nem a escola liga muito pro que aconteceu, né? Nem parece que houve ali uma tragédia, nem o namorado dela e nem a irmã dela parece que tá ligando muito pro que houve, né? Parece que as únicas pessoas que realmente estão ali de luto, estão realmente sentindo a dor da perda de uma das gêmeas são os pais. Tirando eles, parece que nada aconteceu ali na cidade, o que pra mim é bem estranho. Inclusive o pai das meninas tá pegando ali no pé da Noah, né? Eu até senti pena da garota porque o cara realmente tá doidão, chegou lá entrando na casa, revistando tudo. Enfim, o cara tá no pé dela. E como se não bastasse, né? A gente ainda teve a perseguindo a Noah no episódio 4, uma cena que foi bem bacana, bem tensa mesmo. E olha, a menina ficou ali tão pressionada pra ter que fazer alguma coisa que ela acabou tendo que entregar a própria mãe. E essa não é a primeira vez que a Noah meio que dá uma de X9. Em relação ali ao vídeo, né, ela não chegou a entregar a Imogen, mas ainda assim rolou ali quase que uma traição. Aqui, infelizmente, ela teve que entregar a própria mãe, né? Eu entendo a situação, ela tava ali super pressionada, literalmente estava na frente dela, então ela precisava realmente fazer alguma coisa. Agora, falando em a impressão que eu tenho é que a personagem realmente quer fazer justiça pelas coisas erradas que as pessoas fazem. Não parece que é simplesmente um serial killer que sai matando aleatoriamente, parece que existe realmente ali uma motivação nobre por trás das atitudes de A. A gente viu que nos episódios 4 e 5 A teve chances ali de colocar as mãos na Imogen, não fez isso nem no episódio 4 nem no episódio 5, né, ali no porão e no corredor da casa dela, mas em compensação o Tyler acabou levando ali a pior, né, porque A acabou fazendo dele a sua vítima. Então fica realmente parecendo que A só ataca pessoas que fizeram realmente algo de errado. Além disso, fica cada vez mais evidente que se trata realmente de um homem, não só pelo porte físico, mas pela voz que nós ouvimos ali no episódio 4, parece que A de fato é homem. Se a série realmente quiser fazer com que A seja uma mulher, vai ter que ser um plot twist muito bem construído, vai precisar de uma boa justificativa para isso, porque até o momento tudo indica que A de fato é um homem. Nós tivemos ali uma cena de desabafo da Imogen, tentando ali se comunicar com a mãe por meio da tábua Ouija. Eu achei uma cena muito legal, foi bem emotiva, a Imogen colocou pra fora ali tudo que ela tava sentindo, todas as frustrações dela. Ainda bem que ficou nisso mesmo, porque eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio deles quererem colocar alguma coisa sobrenatural aqui na série, com esse negócio de tábua Ouija, mas ainda bem que não foi por esse caminho. Eu acho bem mais interessante que A seja uma pessoa e não um fantasma, um espírito, nada nesse sentido, né? Então ainda bem que não passou disso. Bom, e sobre os segredos que começaram a ser revelados aqui nesses 2 episódios, vamos lá falar de cada um deles. Começando pela Farron, eu gostei que eles deram coisas mais úteis pra ela fazer aqui nesses 2 episódios, né? Começando por ela ser a pessoa quem está suspeitando que, na verdade, quem está viva é a Karen. Essa, na verdade, é suspeita, eu acredito que de 90% das pessoas que estão assistindo, principalmente se você já conhece as histórias clássicas aí de PLL. A série vai tentar brincar com a gente, uma hora tenta despistar a situação, depois reforça as nossas suspeitas, mas eu continuo aqui suspeitando que realmente quem tá viva é a Karen e não a Kelly. Vamos esperar pra ver se a série vai ter aí algum plot twist em relação a isso, mas as minhas suspeitas continuam sendo as mesmas suspeitas da Farron. Um outro detalhe interessante que a Farron comenta aqui é o fato de A estar atrás da Karen. Em primeiro lugar, foi por causa disso que uma das irmãs gêmeas foi empurrada ali do baile, então se essa gêmea que está viva for a Karen, pode ser que ela realmente esteja correndo perigo, como a Farron falou. Bom, em relação à situação da Minnie, as
as coisas por aqui estão um pouco confusas. Inclusive, se você quiser deixar alguma teoria sobre isso aqui nos comentários, eu adoraria ouvir, porque eu realmente não tenho ainda uma opinião muito formada sobre isso, não. À primeira vista, eu fiquei pensando que aquele cara ali com quem ela conversa poderia ser o pai biológico dela. Depois as coisas ficaram um pouquinho esquisitas, ela marcou ali um encontro com ele, teve ali um lance de pai e filha, mas não sei, isso pra mim tá meio esquisito. Eu acho que as coisas são bem mais complexas do que isso. Na abertura da série, a gente tem um cartaz de desaparecida da Minnie, então as minhas suspeitas talvez sejam de que esse cara pode ter sido o sequestrador dela. De repente a Minnie desenvolveu ali uma espécie de síndrome de Estocolmo, né, que resumidamente é quando a vítima desenvolve afeto pelo seu sequestrador. Então quem sabe pode ser isso que tá acontecendo, mas até o momento não é algo muito certo e eu confesso que eu tô um pouquinho confusa ainda com isso. Nós ainda vamos ter os segredos do diário da Dave, que é a mãe da Imogen. A gente viu que algumas páginas foram rasgadas e as meninas acabaram encontrando ali os pedaços dessas páginas na fogueira. Cara, eu fiquei pensando nessa hora por que elas não pegaram aqueles pedaços de papel e tentaram juntar, tentaram ler alguma coisa. Não estava totalmente queimado o papel, então dava para elas pelo menos terem tentado ler alguma coisa, mas elas simplesmente não fizeram nada. Nesses episódios a gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre a Angela Walters, vamos conhecer um pouquinho mais dessa relação conturbada que ela tinha com a mãe das meninas, e eu senti aqui uma vibe meio Mona, Alison nessa relação aqui da garota com as meninas, só que em vez de uma, né, eram 5, então era uma relação meio complicada. Parece que de fato ela era a vítima de bullying ali naquela época, né, e a não ser que a série consiga fazer um bom plot twist para reverter as coisas, até o momento parece que ela realmente foi vítima disso tudo. Nós ainda tivemos espaço para um pequeno plot twist, mas que para mim foi bem impactante, envolvendo um pouco da história da Tab e a história da Imogen também. Em relação a Tab, eu já tinha algumas suspeitas desde o episódio 4, até mesmo lá no episódio 3, deu pra gente mais ou menos imaginar o que poderia ter acontecido com ela, né? E parece que de fato ela sofreu um abuso. Eu só não esperava que o mesmo tivesse acontecido com a Imogen, né? Ela acaba confessando isso aqui pra Tab, o que me deixou bastante chocada, e agora eu tô mais curiosa ainda pra saber quem foi que fez isso com as duas, e muito provavelmente essa gravidez aí da Imogen seja consequência disso. Bom, galera, eu gostei dos 2 episódios, eles foram episódios bons, mas eu consegui gostar um pouco mais do episódio 5, eu acho que ele foi um pouco mais emocionante, até mesmo mais revelador que o episódio 4. Eu tô bem curiosa pra saber como é que essa história vai se desenvolver. Vamos continuar assistindo a série e eu também vou continuar trazendo vídeos para vocês aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha e vai ficar aqui também na tela para você assistir o vídeo que eu fiz falando sobre os 3 primeiros episódios de PLL Original Sim. A gente se vê numa próxima e até lá!